1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vamos ler juntos? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Amém? Amém. Pode se assentar, por favor. Houve na história do cristianismo um movimento, e esse movimento tem ainda seus paralelos e algumas das suas ramificações, chamado ascetismo. E o ascetismo basicamente é a afirmação ou o propósito de viver uma vida ascética. Não disse muita coisa, talvez. Ascético é aquele que é pautado por um conjunto de regras. Regras muito rígidas de santidade, de comportamento, de uso das coisas do mundo, de usufruto das coisas do mundo. Um conjunto de regras muito rígidas. E em alguns casos na história do cristianismo, houve extremismos de ascetismo impressionantes. Por exemplo, este movimento que chegou ao seu ápice no século IV. 4 séculos depois da vinda de Nosso Senhor. Esse movimento ascético tinha postulado que era necessário para aqueles que queriam alcançar a santidade, nenhuma vinculação, nenhum envolvimento com o mundo. E ninguém praticou esses ensinamentos melhor do que um homem chamado Simão o Estilita. Estilita porque... Você vai saber por quê em um minuto. Simão o Estilita foi morar no alto de uma coluna, uma estela, por isso Estilita. Ele foi morar no alto de uma coluna de 20 metros de altura, totalmente separado, sem relações, sem convívio com ninguém, totalmente separado desse mundo mal, 20 metros acima desse mundo mal de pecado. Lá ele não tinha como, exceto que o pecado o acompanhava no seu coração, mas isso é outro assunto. Se alguém levasse comida para ele, ele jogava um cestinho lá embaixo, pegava, subia, comia. Se ninguém levasse, ele passava fome. E você pode achar inacreditável, mas ele viveu durante mais de 20 anos no alto dessa coluna, tomando chuva, tomando frio, tomando sol, até que um dia morto caiu, e assim terminou a história de São Simão o Estilita. Um menino de 7, 8 anos de idade, como o seu, ouviu a história de São Simão o Estilita, ficou muito impressionado, e chegou em casa e declarou para sua família que daquele dia em diante ele era um santo e que ninguém importunasse a sua santidade. Então ele pegou uma cadeira da mesa de jantar, colocou em determinado cômodo da casa e ficou em pé em cima da cadeira. O que está fazendo? Está sendo santo, ninguém incomode a sua santidade. Mas evidentemente que em determinado momento a mãe precisou faxinar a sala e disse: ei santo, eu preciso que você dê licença aí da sua santidade. E lá foi ele empurrando a cadeira para outro cômodo. Colocou a cadeira na sala, quando chegou mais alguém da família querendo usar o cômodo, perturbando a santidade dele de novo, torna a empurrar a cadeira. Dessa vez ele pensou: vou ficar num lugar onde ninguém vai me incomodar. Levou a cadeira lá para a garagem, colocou a cadeira no canto da garagem, subiu e disse: estou sendo um santo, que ninguém incomode a minha santidade. Quando o pai precisou fazer algum trabalho, pegar alguma ferramenta, mexer alguma coisa, diz: dá licença, santo. E por fim, depois de uma e outra tentativa que trouxe todas as perturbações, lá se vai o menino empurrando e devolvendo a cadeira e chegando à seguinte conclusão, de que é muito difícil ser santo dentro de casa. Muitos de nós não fizemos o mesmo experimento, mas chegamos à mesma conclusão, que é muito difícil ser santo dentro de casa. Que é muito difícil praticarmos os ensinamentos da palavra de Deus dentro de casa. Ouça este versículo de novo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Nas redes sociais, você tem um certificadozinho, uma marquinha,
que verifica aquela conta. Aliás, aconteceu comigo algo engraçado esse ano de 2023. Tem um cara que eu sigo no Twitter, seguia, né? Porque agora não estou usando mais. Mas ele é meio que um guru das finanças. Ele é crente, guru de finanças, estou falando de finanças pessoais, sobre como você deve praticar os princípios bíblicos de finanças pessoais. O nome dele é Dave Ramsey. Então eu sempre sigo, eu acho muito interessante as coisas que ele fala, as informações que ele traz, como ele pega versículos e aplica. Pois bem, aí um dia eu mandei para a Ana Luísa, chegou a notificação, eu printei a tela e mandei para a Ana Luísa. Estava escrito assim: Dave Ramsey seguiu você. Eu falei, poxa, estou virando alguém nesse mundo. Aí eu mandei para minha esposa, ela falou assim: você reparou que a conta é falsa? Eu falei, que coisa, que pena. A conta original tem um verificado ali do lado, tem aquele tiquezinho. A que me seguiu não tinha. A verificação de quem declara ser servo de Jesus Cristo passa pela sua vida dentro de casa. Você diz que é um crente, mas acha muito difícil ser santo dentro de casa. Talvez está faltando aquela confirmaçãozinha. Talvez está faltando aquele selinho que autentica. Porque se alguém não tem vivido a fé dentro de casa, é o que eu entendo deste versículo, negou a fé, é pior do que o infiel. Talvez você não tenha feito o experimento da história engraçadinha que eu contei, mas você já chegou à conclusão de que é muito difícil ser santo dentro de casa. E eu quero falar sobre isso hoje de manhã e falar 3 coisas sobre ser santo dentro de casa. E a primeira é óbvia. É realmente difícil a gente ser santo dentro de casa. Vamos entender por quê? Porque lá atrás, séculos atrás, quando Deus colocou o primeiro homem e a primeira mulher no mundo, Deus se alegrou com o casamento deles, Deus os abençoou, e quando eles estavam juntos, Deus viu que aquilo era muito bom, e juntos eles conseguiam fazer um reflexo perfeito da imagem de Deus. Juntos eles eram a imagem e a semelhança que demonstrava, que evidenciava Deus. Mas o inimigo da humanidade e inimigo de Deus, desferiu um ataque que desfigurou a imagem de Deus no homem. Então sim, de fato, até hoje, cada um de nós é a imagem de Deus, mas nós somos a imagem de Deus desfigurada, a imagem de Deus perturbada, a imagem de Deus afetada, atingida. E isso é algo que transmite, é algo que se manifesta na nossa vida dentro de casa. Porque o inimigo que é inimigo de Deus e é inimigo da imagem e semelhança de Deus, é evidentemente inimigo. Alguém já disse, e eu acho essa colocação muito inteligente, há somente 2 instituições no mundo que Deus estabeleceu. A primeira é a família, a segunda é a igreja. E ambas estão debaixo de ataque do inimigo de Deus. Por causa disto, por causa da queda, por causa do inimigo, faz com que o pecado interfira nesse propósito de Deus. Comprometa, dificulte, sirva de obstáculo, de empecilho para esse propósito de Deus, e isso faz com que a gente de fato corra o risco de refletir não a imagem de Deus, mas a imagem deformada, uma deformação da imagem de Deus. Sabe-se, por exemplo, a respeito do filósofo Karl Marx, que quando a sua família se mudou da Alemanha, então denominada Prússia, para a Inglaterra, e o seu pai, que era um advogado, tentou e conseguiu a posição como um juiz local da corte inglesa. Para isso, e conforme as leis do século XIX, Heinrich Marx, o pai de Karl Marx, teve que levar a família a abandonar o judaísmo. Então ele disse à família: a partir de hoje nós somos protestantes, nós somos da igreja anglicana, nós deixamos o judaísmo e agora nós somos cristãos protestantes. Em que se pese que a história registra que ele já não era um bom judeu antes disso, mas isso é outro assunto. A única pergunta da família foi por quê, e a resposta do pai foi: é melhor para os meus negócios. Imagine o impacto disso na mente de um menino que cresceu para dizer que a religião era uma falsidade, que a religião era um engano, que a religião era um instrumento dos poderosos para subjugar os fracos, e que no futuro, segundo ele afirmou nos seus escritos, a religião seria totalmente abolida porque era uma grande inconveniência. Mas onde ele aprendeu isso? Eu te digo, ele aprendeu isso dentro de casa.
Então você pode criticar Heinrich Marx, deve, mas as suas ações vão na contramão do que ele fez? Em que sentido? No sentido de que nossa conduta doméstica revela a importância do Senhor na nossa vida? A importância da igreja do Senhor na nossa vida? Eu estava conversando com um irmão aqui de nossa igreja outro dia, ele estava me dizendo que apesar de ter muitos familiares que não são crentes, os familiares já entenderam que não adianta fazer convite no domingo, porque se fizer convite no domingo, ele vai dar sempre a mesma resposta: olha, eu já tenho um compromisso, já assumi um compromisso, eu não posso faltar no meu compromisso, eu não posso atender o seu convite. Mas sabe o que isso mostra, queridos? É porque praticamente tudo que a gente faz é didático. Praticamente tudo que a gente faz é lúdico, isto é, demonstra, ensina, sabe? Então a gente está mostrando o quê? Que existe algo que é superior e existe algo que é inferior. O inferior sempre tem que se curvar. O inferior, eu quero dizer, tem que ceder às demandas do superior. Basicamente é essa lógica. Então nós temos aqui a nossa vida com o Senhor, a não ser que venha um chamado. A não ser que venha um chamado superior, então isso aqui fica de lado. O inferior dá licença para o superior. Mas quando a gente diz assim, não posso, a gente está dizendo quem está acima, quem é o superior. Quando esse homem no passado disse assim, não, meus negócios são superiores à minha fé, e se pelo menos ele tivesse se convertido a Jesus Cristo de verdade, eu ficaria feliz, mas não é o caso. Ele apenas demonstrou o seguinte: isso aqui é uma coisa de lado da nossa vida. Isso aqui é uma parte da nossa vida menos importante do que essa outra parte. Então, como eu estou dizendo, praticamente todas as nossas ações, elas têm significado. Praticamente todas as nossas ações ensinam, praticamente todas as nossas ações reportam, demonstram alguma coisa. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está tentando, com a graça de Deus, nos levar a entender. É difícil praticar a fé, é difícil ser santo dentro de casa por causa das repercussões, das consequências, das ramificações de Adão dentro de nós e Eva também. Quando a gente olha para as coisas que estão presentes na nossa vida, que queríamos que não estivessem, que aliás não deveriam estar, dentro de casa a gente percebe que algumas das mais terríveis se manifestam. É dentro de casa com frequência que a gente se dá liberdade para nos irar. É dentro de casa com frequência que a gente é muito impaciente. Com as pessoas do nosso convívio externo, superficial, a gente não é às vezes tão taxativo, a gente não é tão impaciente, a gente não é tão intolerante, a gente não é tão irado, mas dentro de casa a gente é. Dentro de casa a gente manifesta egoísmo, nosso desejo de não dividir as coisas. Dentro de casa a gente pratica pequenas vingancinhas. Não fez isso? Eu também não vou fazer, tá? Dentro de casa, a gente às vezes dá uma risadinha, dentro do coração só, quando a coisa dá errado. E a gente diz assim, eu falei que ia dar errado. Que bom, quebrou a cara. Existe uma palavra em alemão para isso. Os alemães têm palavra para quase tudo. Eles chamam isso de Schadenfreude. Schadenfreude é o pequeno prazer ou a pequena satisfação que é obtida no prejuízo, no malefício que acontece com o outro. Mas isso é algo bom? Aliás, esse é um sentimento que nós encontramos em Deus? Não. Toma o exemplo da ira. A ira que é um pecado com o qual tantos de nós temos que lidar, senão a totalidade em algum momento da nossa vida. Mas eu disse que o ser humano foi criado para ser a imagem de Deus. E por causa do pecado a imagem ficou desfigurada. Em que a nossa ira é diferente da ira de Deus? Bem, primeiro de tudo no motivo. A ira de Deus é uma ira sempre santa. A nossa ira nem sempre. A nossa ira muitas vezes ela é motivada por egoísmo, por ego ferido, por orgulho, por vaidade, por vanglória, por quaisquer outras coisas. A ira de Deus é sempre santa. A respeito da ira de Deus, eu estava meditando nisso outro dia na palavra de Deus e diz o seguinte: o Senhor é tardio em irar-se. Diferente de qualquer um de nós, que não é nem um pouco tardio em irar-se, é rápido mesmo. A ira do Senhor dura pouco.
A sua ira dura um momento e o seu favor dura a vida toda. Então pense aqui em três coisas, no motivo, na ocasião e na duração, e você vê como a nossa ira é a imagem desfigurada. Nossa motivação é injusta, nossa ira não é tardia, nossa ira é duradoura. E não é só o marido que é pecador, não. Às vezes a esposa pode ser tentada a pensar isso, mas a esposa também é. E não são só os pais que são pecadores, porque os filhos escutam a pregação e falam, isso aí pastor, prega para eles, mas os filhos também são herdeiros de uma natureza pecaminosa, e nós pais descobrimos isso muito cedo, muito cedo a gente descobre isso. Parece que por todo lugar, por todos os lados, o propósito de Deus está sendo atacado, mas não parece não, queridos, é isso mesmo, é exatamente isso. E é isso que faz com que, como eu digo a expressão desta mensagem, ser santo dentro de casa seja tão difícil. Quando a gente está falando em santo dentro de casa, eu não estou pensando em regras rígidas de pode, não pode, porque a santidade pode até passar por coisas que a gente não faz, mas não consiste nisso. A santidade bíblica consiste num aperfeiçoamento à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Tomam novamente o exemplo da ira. O cristão que está procurando ser santo e cheio do Espírito Santo, progressivamente ele vai mudar, a ira dele vai deixar de ser um desfiguramento da imagem de Deus para se tornar um reflexo, uma ira com a motivação correta, uma ira com a ocasião correta e com a duração correta, um reflexo. Pastor, parece tão difícil, eu sei, é difícil mesmo, não está em nós, eu vou falar isso em mais um minuto na mensagem, mas Deus já nos proveu do que é necessário. Porque nós somos pecadores, é muito difícil a gente, dentro deste convívio tão próximo, tão diário, manifestar e demonstrar coerentemente, consistentemente, aquilo em que nós cremos e a fé que a gente confessa. Então a primeira coisa que eu disse para vocês hoje de manhã, é difícil ser santo dentro de casa. Mas a segunda coisa que eu quero dizer é que é totalmente necessário. Eu disse que é difícil, mas guarde a segunda coisa que eu quero dizer, porque se eu disser só essa, vai chegar em casa e falar assim, está vendo? O pastor falou que é difícil, então agora está chancelado. Não, é difícil, mas é necessário, é absolutamente necessário. Da mesma maneira que na criação original, escute com atenção o que eu estou dizendo, da mesma maneira que na criação original, o primeiro casal era um reflexo da imagem de Deus, na nova criação, no Evangelho, na salvação, a família e especialmente o casamento, são um retrato, são uma demonstração. Não é isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, vós maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e diz às mulheres que sejam submissas a seus maridos, assim como a igreja é submissa ao Senhor. Então quando nós temos isso, nós temos que na criação original, a família e especificamente o casamento era um reflexo da imagem de Deus, e na nova criação, na salvação, no evangelho do perdão dos pecados, a família e especificamente o casamento é também igualmente um reflexo do amor salvador de Jesus Cristo. Meu irmão, quando você grita dentro de casa, o seu vizinho escuta, mas quando você diz coisas bonitas, ele não escuta, porque coisa bonita a gente fala baixinho. Agora, se a gente pensasse só nesse elemento do testemunho externo, nós estaríamos errando o alvo. Sabia disto? Muitas vezes nós que somos crentes, pensamos muito e ouvimos muito e tocamos muito nesse assunto do testemunho externo. E eu quero dizer uma coisa, testemunho externo é algo extremamente importante, mas não é o único objetivo da nossa santificação. Porque se isso for o único objetivo, quer dizer então que sozinhos não tem problema. Quer dizer então que se não tiver ninguém para testemunhar, o seu testemunho impacta sua comunhão com Deus. E eu quero mostrar isso da forma mais didática que o Espírito Santo me ajude. Se o casamento e a vida em família é um reflexo do Evangelho,
não é um reflexo do Evangelho só para o mundo, é também para nós. Quando eu peco como marido, quando eu falho como marido, em amar a minha esposa como Cristo ama a igreja, dentro do meu coração eu ensino errado a mim mesmo a respeito do amor perfeito do Senhor Jesus para com a sua igreja. Quando eu falho como marido, eu ensino errado a minha esposa como Cristo ama a igreja. Entende isto? E isto traz um prejuízo, não é só externo, traz um prejuízo dentro de casa, e mais do que só dentro de casa, traz um prejuízo para mim. Para mim. Ninguém é maior testemunha dos meus atos do que eu mesmo. O versículo é: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então a palavra quer dizer que o nosso convívio, em vez de negar, afirma. Em vez de negar, confirma. E é exatamente isso que é testemunho. Então eu citei aqui o exemplo de Karl Marx, e o exemplo do pai dele, e você pode ser muito crítico disso, mas eu já citei aqui neste púlpito, e tomo a liberdade de tomar mais uma vez a palavra nesse sentido, é que é algo que glorifica a Deus, é o oposto disto. É o oposto, é o que vai na contramão. Eu já citei isto e tomo a liberdade de citar mais uma vez. Muitos de vocês já leram livros de Russell Shedd, e eu tenho alguns livros do Dr. Shedd, livros maravilhosos, são livros sucintos, inteligentemente colocados, um verdadeiro homem de Deus. Muitos aqui até o conheceram, tiveram o privilégio. Eu tenho uma foto com ele, eu estava passando no lugar, ele pediu para tirar uma foto comigo. Mentira, fui eu que pedi para tirar com ele. A história é que ele foi pregar em determinada igreja, e deram a vênia, a ocasião de apresentá-lo à congregação, a sua própria filha. Quando ela tomou a palavra, ela não citou seus títulos acadêmicos, Universidade de Birmingham, Universidade de Edimburgo, PhD em Novo Testamento, não. Ela não falou dos seus livros escritos, Adoração Bíblica, um best-seller do mundo evangélico do começo dos anos 90, ou outros, não. Ela disse o seguinte: irmãos, eu sei que o meu pai peca, porque a Bíblia diz que sim, mas eu nunca vi. Uau! Eu fico pensando, a quantos quilômetros e quilômetros disso eu estou. E quando a gente procura, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, atingir os alvos do Senhor. Irmão, acredite no que eu estou te dizendo. Imagine o seguinte lugar. Imagine um lugar onde Deus habita. Imagine um lugar onde a palavra de Deus é ensinada. Imagine um lugar ao entrar por cujas portas você sente a presença do Senhor Jesus Cristo. Imagine um lugar ao entrar no qual você sente paz. Imagine um lugar onde o Espírito Santo está presente. Imagine um lugar onde se vive e se pratica os valores da palavra de Deus. Não, eu não estou falando deste salão de culto, não estou falando da nossa futura sede, eu estou falando da sua casa. E conheci já pessoas que diziam que no caminho de casa começavam a se sentir já ansiosas, porque sabiam que ia ter algo esperando, ia ter alguma confusão, ia ter alguma coisa ruim para poder viver. E conheci já pessoas que faziam todo o possível na vida para não voltar para casa. Oposto disso, já conheci pessoas que diziam, fui pastor de um irmão, inclusive, querido Hélio Matos. E o Hélio Matos, todos os dias, quando entra em casa, ele faz essa declaração, já é repetida, já Rosário já sabe que ele vai dizer isso. Ele entra pela porta e diz: eu estou entrando no melhor lugar do mundo. Quando a gente, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, pratica,
busca alcançar os alvos do Senhor, em vez de a gente fazer dano a nós mesmos, àqueles que mais amamos, refletindo errada e deformadamente a imagem de Deus. Quando a gente procura alcançar os objetivos do Senhor com a ajuda do Espírito Santo, a gente, em vez de errar, a gente acerta, a gente, em vez de derrubar, a gente constrói, a gente, em vez de fazer mal, a gente faz bem. Então volta ao texto. Novamente, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. O contexto é o seguinte: naquele tempo, especificamente, mas este é um princípio válido e abrangente, a igreja cuidava daqueles irmãos que, por quaisquer razões, alguns, em consequência de sua fé em Jesus, que perdiam o emprego, perdiam o patrimônio, perdiam um vínculo familiar, então eles eram amparados pelos seus irmãos. Especificamente, você pode ler esse capítulo e ver que o apóstolo Paulo está dando algumas orientações sobre como deveria ser administrado o auxílio às viúvas da igreja. Aquelas senhoras que já não tinham mais quem cuidasse delas, e a igreja era o seu amparo, a igreja era a provedora delas nas suas necessidades básicas para que pudessem continuar supridas, providas. A igreja, portanto, se colocava nas mãos de Deus. Só que alguns, e Paulo, pela referência que faz no texto, nos indica que inclusive alguns membros da igreja acharam isso muito confortável. Alguns que tinham condições, portanto, mas não exerciam o seu cuidado para com aqueles que eram necessitados na sua família. Afinal de contas, pensavam eles, a igreja vai cuidar, então que a igreja cuide. Paulo escreve para protestar contra essa injustiça. Isso era injusto porque era errado. Isso era injusto porque impedia que a igreja do Senhor pudesse avançar nos seus propósitos. E Paulo diz, ei, não, a gente vai cuidar de quem precisa ser cuidado, mas aqueles que têm condições, que eles cuidem. Basta você ler, irmãos, os versículos que estão acima disto. Mas aqui a gente consegue extrair alguns princípios para a nossa vida cristã. Primeiro, crente tem que cuidar dos seus. Marque a palavra aí no versículo 8, se alguém não tem cuidado dos seus. Consultei meu Novo Testamento grego. A palavra traduzida aí é pró-Noel, não é pró-Papai Noel, não. É pró-Noel no sentido de pró, antes ou antecipadamente, e Noel, que significa pensar, significa dedicar pensamento. Ou seja, levar em consideração, pensar nas necessidades daquela pessoa. É isso que está sendo ensinado, sensibilidade de coração, consideração para com aqueles que são da nossa própria família. Queridos, vê se isso não é verdade. Vê se isso não é verdade. Que muitas vezes, por quaisquer razões, muitas delas razões ruins que procedem dos genes adâmicos e evênicos que circulam aqui nas nossas veias. Muitas vezes a gente age com aqueles que são as bênçãos do Senhor. Todo marido crente confessa que a sua esposa foi Deus que deu. Todo pai e mãe crente confessa que os seus filhos foi Deus que deu, não é? Pelo menos tem que ser, é bíblico dizer isso. Mas os genes adâmicos e evênicos fazem com que a gente pense primeiro em nós. Primeiro, exclusivamente em nós. O texto é, pense neles. Seja sensível às necessidades deles. Esposa, seja sensível às necessidades do seu marido. Marido, pense, leve a sua esposa em consideração. Pais, voltem o seu pensamento e que isso interfira nos seus planos, na sua rotina, as necessidades dos seus filhos. A única necessidade do seu filho não é ter mensalidade da escola paga, não. Essa não é a única necessidade do seu filho. A única necessidade do seu filho não é só que o pai vá lá trabalhar e conseguir e conquistar e comprar as coisas. Não! Aliás, uma vez eu perguntei a um casal, lá na nossa igreja em Belo Horizonte, a gente, por ser uma igreja de bairro, muitas vezes pessoas que não eram ligadas à igreja pediam para apresentar o bebê. E aí nós tomamos uma decisão como igreja, queríamos apresentar todos os bebês que fossem trazidos para apresentar. Mas, desde que, contanto que, no entanto que, atendido uma exigência de que os pais tivessem pelo menos uma conversa com o pastor, que normalmente acontecia antes do culto ali, uma conversa de 1 hora e pouco.
A um casal, uma vez eu perguntei, qual é a primeira necessidade dessa criança? O pai, meio desconfortável na cadeira, olhou para mim e disse, batismo? Eu falei, rapaz, aqui é igreja batista, aqui você não vai conseguir suprir essa não. Dá uns 15 anos aí pelo menos. Não, a primeira necessidade não é batismo. Eu disse, a primeira necessidade é que os pais vivam um casamento saudável, que propicie um ambiente de tranquilidade, que propicie um ambiente adequado para a vida familiar. Então, eu estou falando de pensar nas necessidades, e esteja seguro disso. Necessidades materiais não são as primeiras. As necessidades materiais não são as primeiras. O tênis que brilha, a mochila de rodinha, vem bem depois. Vem depois, bem depois, Pai, da sua presença. Pai, escuta o que eu estou falando. Vem bem depois de você dirigir a oração com seus filhos. Vem bem depois dos seus conselhos. Vem bem depois da sua autoridade. Vem bem depois de você demonstrar a sua fé no seio do seu lar. O resultado, eu estou falando dos princípios. Por que Paulo usa uma linguagem tão severa? Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, por que Paulo diz algo tão severo quanto negou a fé? É muito grave, é pesado. Ele poderia dizer assim, olha, se alguém não tem cuidado dos seus, precisa de conselho, Timóteo. Ele poderia ter escrito isso, peça a igreja para orar por ele, ou dá umas orientações, chama ele para conversar. Mas ele diz algo muito grave, minha gente. Ele diz, negou a fé, e eu direi a vocês por quê. Porque o elemento central, o elemento principal da nossa fé no Senhor Jesus Cristo é o amor, conforme o amor do Senhor Jesus Cristo. O infiel, até o infiel, age como age por estar fora do jugo do Senhor, mas até os fariseus amam quem os ama. Algo que nega a fé não é apenas uma afirmação herética. Você chega aqui e diz assim, olha pastor, eu não creio mais que Cristo é Deus. Eu falo assim, olha, tudo bem, você vai ser excluído da igreja na sessão extraordinária de domingo que vem, sinto muito. Heresia nega a fé, sim, mas pobreza de amor também nega. Pobreza de amor também nega. Egoísmo também nega. Heresia nega a fé? Nega. Egoísmo também nega a fé. O objetivo desta repreensão era o de que, sanada essa dificuldade que havia na igreja de Éfeso, para quem Paulo está escrevendo, Timóteo era o pastor daquela igreja, era a de que essa dificuldade fosse sanada e voltasse a dinamizar a igreja no seu alcance ministerial. E os princípios aqui tratados extrapolam a questão das viúvas para nos ajudar a entender que a nossa santidade dentro de casa, que é difícil, mas é necessária, vai ser algo que vai glorificar o nome do Senhor e fortalecer espiritualmente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo um livro agora, um livro que me tem feito sim muitas reflexões, e o autor do livro coloca em determinado trecho: por que os incrédulos, aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, por que é que eles não vêm até nós? Eles deveriam vir. Nós temos em nós aquilo que eles buscam e não acham. Por quê? E o autor coloca a seguinte resposta. O autor é David Martin Lloyd Jones, um grande pregador do século passado. Ele disse, é porque eles não veem, preste atenção, é porque eles não veem diferença nenhuma entre nós e eles. Se eles vissem, é difícil ser santo dentro de casa, mas é necessário. E por ser necessário, Deus nos proveu do grande ajudador para que isto seja possível. Ser santo dentro de casa é difícil, mas é necessário. Em terceiro lugar, é possível. Mas esta possibilidade não está em nós.
Esta possibilidade está nas provisões de Deus. Agora vamos ver aqui, fazer um pequeno momento de estudo bíblico. Abra a sua Bíblia em Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, por favor. Efésios 5, versículo 18. E você observará o seguinte, mas eu vou falar daqui a pouco o que é que você vai observar. 5,18. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então aqui nós temos o ensino sobre o enchimento do Espírito Santo. Como? Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, você acha que Paulo mudou de assunto aqui? Até porque, na grande maioria das nossas Bíblias, como aqui na minha, tem uma quebra de parágrafo que não foi inspirada. O apóstolo Paulo, quando escreveu isso aqui, sequer em versículos separou. Isso aqui é tudo um raciocínio só. Então ele está falando sobre ser cheio do Espírito, sobre cultivar a piedade e a gratidão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sabia que isso é importante para ser cheio do Espírito Santo? E aqui ele parte em seguida para falar às esposas no versículo 22, aos maridos no versículo 25, aos filhos no capítulo 6, versículo 1, e aos servos e senhores no capítulo 6, versículo 5. Ele está fazendo a aplicação de 5:22 a 6:9, ele está fazendo a aplicação do que ele disse em 5:18 a 21 sobre ser cheio do Espírito. A prova disso, ou a evidência disso, é que tem uma passagem em paralelo. Agora abre em Colossenses capítulo 3. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele fala assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria. Agora vê se não parece com o texto que nós acabamos de ler lá de Efésio. Ensinando-vos uns aos outros e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Agora ele começa, 3:18, vós mulheres estáis sujeitas a vossos próprios maridos. 5:19, vós maridos amai vossas mulheres e não vos irriteis com elas. 3:20, perdão, vós filhos obedecei em tudo a vossos pais. 3:21, vós pais não irriteis a vossos filhos. 3:22, vós servos obedecei em tudo a vossos senhores. 4:1, vós senhores fazei o que for de justiça e equidade. Novamente, o texto está recortado aqui, e isso quebra o nosso entendimento. O enchimento do Espírito Santo, colocando os textos um ao lado do outro, o enchimento do Espírito Santo é também enchimento da palavra de Deus, que produz edificação mútua, adoração, gratidão e submissão a Cristo. O que eu estou querendo dizer para vocês, queridos, é que ainda que seja difícil ser santo dentro de casa, é necessário e é possível se nós nos enchermos do Espírito Santo. E isto acontece quando nós nos enchemos da palavra de Deus. É sendo cheios do Espírito que nós podemos alcançar esse grande alvo de Deus, ser santo dentro de casa. Eu estou lendo um outro livro e tirei bastante dessa mensagem e quero tirar outras mensagens desse livro. Comentário Bíblico Lar, Família e Casamento. O autor é David Merck e ele e a sua esposa vão estar aqui na nossa igreja em julho desse ano, num evento para as famílias que vai acontecer. Eu quero ler um trecho desse livro que fala sobre isto. Esse fato não deve nos surpreender, pois o Espírito Santo é o autor da palavra de Deus, e ele usa a palavra de Deus para nos encher, para encher o povo de Deus, a fim de que sejamos mais parecidos com Cristo. Mas o que é ainda mais interessante é o fato de que esses resultados são manifestados principalmente no lar, ou seja, a principal evidência da fé cristã operando em nós está em
casa. Você pensa que ser cheio do Espírito Santo é ter uma grande visão, ou um sonho, ou alguma outra experiência extraordinária. Ser cheio do Espírito Santo é a esposa que se sujeita ao seu marido. Ser cheio do Espírito Santo é o marido que ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Ser cheio do Espírito Santo são pais que educam os seus filhos no temor do Senhor. Filhos cheios do Espírito Santo já convertidos, portanto, são filhos que se sujeitam aos seus pais. A sujeição mútua, a adoração, a gratidão, estas são não outras experiências extraordinárias, mas estas são as evidências principais de que o Espírito Santo habita em nós. Também não nos deve surpreender, porque o lar é o lugar onde somos o que somos. Se a fé cristã há de funcionar, ela há de funcionar em casa. A realidade ou não da minha vida cristã é evidenciada nas escolhas que faço no lar com meu cônjuge e em meus filhos, mais lá do que em qualquer outro contexto de vida. O autor Jerry White nos desafia: se a nossa cristandade é real, nosso cristianismo é real, ela tem que permear até mesmo a privacidade do nosso lar. De fato, se o nosso cristianismo não é aparente no lar, será o nosso cristianismo realmente genuíno? Ouça essa frase desse livro também, e você vai querer anotar ela aí no cantinho da sua Bíblia. Se o Espírito me controlar, os resultados serão vistos no meu lar. Se o Espírito me controlar, os resultados serão vistos no meu lar. Irmãos, existem 195 países no mundo, mas só existem 2 reinos. O reino das trevas e o reino da luz. Hoje, o reino da luz está disperso. Eu tenho estudado muito esse assunto de escatologia, não quero falar sobre isso agora, mas eu tenho pensado e revisto muito do que eu acreditava antigamente sobre este assunto. Eu acredito que um dia o reino da luz vai ser congregado ainda nesse mundo, mas isso é outro assunto. O fato é que hoje o reino da luz está disperso. O reino da luz está disperso nas igrejas. O reino da luz está disperso nos lares dos crentes. Então existe algo que há de ser verdadeiro na dispersão do reino da luz. Eu abro a minha Bíblia e leio que Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro. E ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Agora escute, esse episódio passado que aconteceu de verdade. Isso aqui não é uma metáfora, isso aqui é um registro histórico. Amém? Amém. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Agora eu tomo este episódio literal, histórico, e aplico ao povo da luz, ao reino da luz que está disperso neste mundo. Desde que Adão caiu, houve trevas no mundo. Mas os remidos de Jesus Cristo têm luz no seu lar. Os remidos de Jesus Cristo têm luz no seu lar. Muito difícil, irmãos. Muito difícil por causa do mundo, por causa da carne e por causa do diabo. Mas muito necessário por causa de você, por causa da sua família e por causa da honra do Senhor. Você porta o nome do Senhor. E possível, porém, somente se você estiver disposto a buscar a plenitude do Espírito Santo. Plenitude do Espírito Santo. Aliás, eu já disse isso muitas vezes, eu acho o nome de nossa igreja o nome mais bonito que uma igreja poderia ter. Plenitude. É o nosso alvo, e estar aquém do nosso nome é um grande disparate, não é verdade? Não é, irmãos? Os irmãos ficaram muito reflexivos diante do que eu falei. Estar aquém do nosso nome é um grande disparate. Tudo aqui é para ser pleno, inclusive a sua vida dentro de casa. Plenitude do Espírito Santo, irmãos, não é uma coisa que você obtém no domingo para durar até o sábado. Plenitude do Espírito Santo não é que você foi num congresso e aquele congresso te impactou, a pregação te sacudiu, você voltou, começou cantando hinos e lendo a Escritura Sagrada e agora estou cheio do Espírito por alguns anos. Não.
plenitude do Espírito Santo é algo que a gente busca diariamente e ao longo do dia. Diariamente e ao longo do dia. Enchendo o nosso coração da palavra de Deus. Conservando a nossa comunhão com Deus pela oração. Vou falar um pouco mais sobre isso no escolão daqui a pouco. E praticando os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Para gente cheia do Espírito Santo, e só para eles, é possível ser santo dentro de casa. Que Deus nos dê graça em nome de Jesus. Amém?